E eu preciso que você abra sua Bíblia em Gênesis e deixe ela aberta para a gente acompanhar. Mas abra agora Gênesis 42, verso 6. Gênesis, capítulo 42, verso de número 6. Diz assim, nessa versão que está exposta aqui: José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Volta para mim o texto aí, Gênesis 37, verso 7. Vamos deixar o 42, verso 6 e vamos lá. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se encurvaram diante dele. Bota o 42 de novo. Não, bota lá. O 42, 6. José era governador do Egito e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando seus irmãos se chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Como eu vi que é rápido, volta para o anterior, por Gênesis 37. É porque às vezes demora, tem lugar que, mas aqui é bem rápido. Estávamos amarrando os feixes de trigo, no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram-se ao redor do meu e se curvaram diante dele. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, eu não sei se você reparou, mas o segundo ou o primeiro texto que lemos de Gênesis 42 tem mais ou menos mais de 10 anos que José havia vivido o momento de Gênesis 37. A minha proposta é mostrar a você como Deus vai dar a José a perspectiva de mostrar a ele o futuro. O futuro vai acontecer conforme Deus disse a José. Mas é muito importante você entender que a decisão de José quando o futuro chega é dele e não de Deus. É ele que vai decidir como vai se comportar, como vai agir depois de tudo aquilo que ele viveu. Minha proposta hoje é mostrar para você que Deus tem propostas extraordinárias para você, mas que você precisa ter um compromisso com a sua própria vida. Quando nós olhamos para o profeta, Deus diz assim: eu bem sei os pensamentos que você tem. Deixa eu botar numa tradução mais clara. Eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de si mesmo. E esses pensamentos são pensamentos de paz, de bem e não de mal. Mas eu estou com você nessa proposta, para dar a você o fim que você deseja ter. Olha só, Deus está dizendo: você quer o bem para você e eu também quero. E eu vou trabalhar para que você tenha o bem. Mas está ruim trabalhar contigo, porque você quer o bem para você mesmo, mas anda fazendo o que não presta. Então você está sabotando a própria missão. Quando eu era garoto, na casa do meu tio, tinha uma mesa de sinuca. Era um negócio extraordinário. Uma mesa de sinuca tem em casa naquela época. E muitas vezes eu chegava do colégio, ia para lá brincar, e não tinha ninguém para brincar comigo, ou para jogar comigo. Então eu jogava comigo mesmo. Então era eu contra eu. E aí às vezes eu escolhia a bola amarela, mas o jogo da azul estava melhor. Então durante o percurso eu trocava: não, eu sou amarelo, não, eu sou azul. Se durante o jogo piorasse, eu voltava para o amarelo, porque tinha tudo a ver comigo mesmo. E ali eu decidia se eu vencia ou não. No jogo da vida não funciona assim. Uma jogada errada pode fazer com que você sofra danos devastadores. Então eu quero te mostrar a história desse rapaz, que Deus mostrou a ele e a seus familiares o futuro, o que Deus iria fazer através dele.
A história de José começa em Gênesis 37. Pelo menos onde começa a se falar dele. Mas bem antes de José entrar no cenário, alguém já tinha José no coração. O nome desta mulher era Raquel. Raquel era louca para ter um filho. Louca. Mas ela não conseguia de jeito nenhum. Ela sempre sonhou em ter um menino. Sempre sonhou, sempre sonhou. Eu não sei se já foi à igreja. A igreja fala muito de sonho. Porque você tem que sonhar. Porque os sonhos. Sonho é extraordinário, mas sonho não vira realidade se você não remover ele de prateleira. Tudo aquilo que você pode fazer, normalmente não é sonho. É só você fazer. Sonho é aquilo que é bem superior ao que os seus recursos, né, eles não são o suficiente para você realizar. Então chega em determinado momento que você tem que subir a mão um pouquinho, pegar o que você quer da prateleira dos sonhos e trazer para uma prateleira chamada realizações. É onde você vai começar a assumir compromisso com aquilo que você quer. Suas decisões vão estar pautadas nos seus projetos de futuro. Quando nós olhamos para isso, que nós vemos, Raquel era louca para ter um filho, até que teve José. E com 17 anos, o texto aparece aqui narrando José pela primeira vez, aqui de uma forma mais incisiva, saindo dos bastidores da vida e subindo no palco para protagonizar suas próprias histórias. E provavelmente, por que José sonha? Você já parou para pensar? Por que José é o único filho de Jacó que sonha? Porque ele é o filho legítimo que a Raquelzinha tem. Então Raquel devia falar para José todo dia: meu filho, você é o meu sonho. Eu sempre sonhei em ter você, garoto. Seus irmãos são gente boa, mas você, José, você é um cara extraordinário, José. Eu nunca desisti, porque eu sabia que uma hora o seu pai ia acertar. Ia fazer você inimiza. Eu te amo, menino. José cresceu ouvindo falar de sonhos. Mas não apenas de sonhos. De alguém que lutou muito para alcançar o que desejava. Hoje as pessoas falam de sonho com a natureza. Eu tenho tantos sonhos. É? Qual é o seu sonho? Eu tenho sonho em ser médico. Legal. Suas notas são o que mesmo? Você estuda quanto tempo do seu horário? Não, eu não estudo não, eu só tenho um sonho. Você não queria casar com um homem lindo, um príncipe? Nossa. A senhora vira princesa quando? Porque a senhora é Fiona. O Shrek tá chegando, você tá entendendo? As pessoas elas querem coisas e chamam de sonho aquilo que na verdade são delírios. Então você tá delirando. Entendeu? Mas você pensa que é sonho. Alguém tem que acordar você. Talvez a menina do Ministério Infantil com beliscão. É ou não é? Entende? É só para você entender. A Raquel falou pro José: meu filho, foi difícil ter você, viu? Eu escutava o bebê chorando na tenda da sua tia, daquelas outras lá, mas nunca chorou na minha. Mas eu falava pro seu pai: me pega, me pega, me pega e me pega. Às vezes eu nem tinha vontade, mas falava: manda bala, Jacó, que uma hora esse menino chega. Até que você chegou. Então deixa eu te dar uma dica aqui, se você quer. A primeira coisa, mesmo que você não consiga levar o sonho para a prateleira dos objetivos, ande com o sonhador, que é a única maneira de você sonhar. Você tem que andar com quem sonha, com quem você olha e diz: meu Deus do céu. Isso. Você quer casar, por exemplo. Esse dia a menina falou: pastor, eu quero casar, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, sensível, honesto. Eu falei: menina, se você achar o homem, já pega. O resto você ensina. Porque tá difícil achar o homem, não é? Sensível, essas coisas. Você adestra ele. Agora arrumar homem. Então, as pessoas, você precisa entender. Você tem que falar, por exemplo, se você que está solteira, você quer casar, converse com a outra sonhadora que também quer. Porque se você não falar, ou falar com quem não sonha, você fala assim: olha, menino, tô querendo casar, tô querendo um homem bonito, sabe, esperando assim, um homem fantástico. A outra vai falar: minha filha, o que vier você pega. Porque tá difícil. Se você falar para uma sonhadora, que é um homem louro, bonito, alto, assim, a sonhadora, porque quando você conversa com um sonhador contando seu sonho, o sonhador fica assim, ó.
O que é isso? É esperando você terminar para ele contar o dele. Isso é sonhador. Sonhador, ele adora ouvir sonho, porque ele também tem. Fala logo, termina logo, que eu vou compartilhar Achei alguém que sonha também. Então você tem que andar com sonhador. Para de andar com cabeça de bagre, com gente que não sonha, com gente que não tem perspectiva. A mãe de José ficava falando: José, sonhei com você. José falou: então eu também posso sonhar, ué. Eu também sonho. Mas José vivia no meio de uma turminha. Gênesis capítulo 37, verso 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E trazia José más notícias deles a seu pai. Preste atenção. José foi criado num ambiente onde o comportamento não era bom. Onde o comportamento era tóxico. Mas mesmo sendo com comportamento inadequado, a postura de José se manteve. Você precisa entender, inevitavelmente o mal vai colocar no seu caminho inúmeras distrações para fazer com que você não chegue a seu objetivo, fazer com que os seus sonhos não se frustrem, porque toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar frustração. Os irmãos de José estão dando um exemplo errado. O que a Bíblia está dizendo? Que nós vamos viver com gente com comportamento ruim. Onde? Por onde nós passamos. Você vai para a escola, tem gente com comportamento ruim. Você vai para o trabalho, tem gente com comportamento ruim. Você vai viver sua vida social, tem exemplos negativos. Você vem para a igreja, às vezes tem exemplo negativo. E você? Você continua. Por quê? Porque você não é qualquer um. Você sabe onde você quer chegar. Então não interessa. Eu vou falar porque todo mundo está falando. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Eu vou usar porque todo mundo está usando. Eu vou ver porque todo mundo está vendo. Eu não sou todo mundo, eu sou um cidadão dos céus. Pronto, acabou. Então você tem que entender que o seu futuro é meio que um canteiro. Que vai nascer aquilo que você planta. E se nasceu o que você não plantou, pode ter certeza que é erva ruim. Eu tenho canteiro lá no sítio. Eu planto alface. Não que eu gosto, mas eu planto. Eu gosto de carne. Pastor, mas é saudável. Meus ancestrais não construíram arco e flecha para correr atrás de repolho. Vão num rodízio de alface e couve. Só vai dar lagarto e formiga. Então eu entendo. Então a gente planta lá alface, planta uma chicória, planta os quiabos. Mas volta e meia eu tenho que mandar limpar o canteiro, porque nasce coisa que eu não plantei. Para roubar energia, forças, nutrientes. O diabo sempre vai mandar para perto de você esse tipo de gente. Gente que não tem compromisso porque você tem. Gente que não tem disposição porque você tem. Você está entendendo? Para tentar distrair você. Fazer com que você perca o tempo, perca o time. Porque a coisa mais preciosa que você tem é o tempo. O ambiente ao redor dele está ficando ruim. Mas José está falando para o pai dele: papai, os irmãos não se comportam muito legal não. E quando isso acontece, ele sonha. A primeira coisa que José sonha são com os molhos. Aquele que eu mostrei para você, que mostrava para José o futuro. Todos os seus irmãos numa cerimônia se dobrando diante dele. Isso era impossível. Isso não tem lógica isso acontecer, porque isso é sonho. Entendeu? Se tem sonho de comprar uma bicicleta, isso não é sonho. Entendeu? O que está faltando em você é disposição. Entendeu? Então você vai lá, trabalha, compra uma ousada, entrega algumas coisas. Certo? E já você compra uma nova. Agora você tá a fim de comprar uma Mercedes. Entende? Aí você está sonhando. Certo? Não tem problema nenhum. Mas o que é sonho você, né? E pede você muito esforço, sim ou não? E dedicação, afinco. Como é que os irmãos do José e a turma não gostava nem dele? Estava arriscado não dobrar o joelho para orar por ele. Vai dobrar o joelho para ele. Os irmãos falaram: que palhaçada, dobrar o joelho, tá achando que é maior que a gente. Porque todas as vezes que alguém realiza alguma coisa, você vai ter que lidar com gente que vai achar que por causa da sua realização, você é maior. Então ninguém quer que você realize, porque quando você realiza, parece que você fica maior que os outros. Você não fica. Você só correu atrás dos seus sonhos. É só isso. Realização é um problema sério. Jesus diz: cuidado com o exemplo da mulher de Ló, que olhou para... Porque quando ela olha para trás, ela morre, sim ou não? Ela fica salgada, sim ou não? E ela paralisa, sim ou não? Paralisia, morte e sabe, fica difícil de conviver. Fica salgado. Só que hoje, gente, não precisa mais virar tanta cabeça para morrer, ficar salgado e paralisar, não. Antigamente tinha que fazer assim, ó.
Hoje é só fazer assim, ó. Olhar para a vida do outro, a casa do outro, as coisas do outro. A outra emagreceu e o peso que ela perdeu, a senhora achou. Pare para pensar, tá assim de gente, ó, que não tem tempo de viver sua vida porque fica olhando o que está acontecendo na vida. Ou eu volto e meio, eu estou fazendo isso, gente. Às vezes estou lá na internet caçando quem tem número maior que o meu. Olha a quantidade de gente que tem. Pensa na raiva que me dá. Postei uma foto, deu 13 curtidas, do cara deu 14. Vou ver se eu posto um vídeo para ver se eu ganho um like a mais. Olha só. José contou aos irmãos que não gostaram e ele continuou sonhando, porque sonhador é assim, bicho. E ele agora sonha com sol e lua. Agora começa a ficar mais claro. Os dois atos que Deus estabeleceu. E as estrelas. Sonhei com sol e lua e as estrelas. Bom, José está sonhando com astros de governo. Me parece que as coisas estão ficando um pouco mais claras. E eu não sei se ele entende ou não. Mas me parece que a história tem a ver com o governo. Mas governar o quê? Mas ele não sonha só com sol e lua, ele sonha com estrela. Porque enquanto sol e lua dão governo, estrela dá direção, norte. A vida desse rapaz está indo à frente. Conforme sua vida evolui também seus inimigos, seus adversários, seus problemas crescem. Porque são os gigantes externos que revelam os gigantes internos. É o problema que acontece ao seu redor que determina a potência que tem dentro de você. E não se preocupe com potência. Ou melhor, não se preocupe com potencial, porque potencial é aquilo que você pode fazer. Potência é aquilo que você conseguiu fazer. Hoje tem gente com muito potencial, mas com pouca potência. Tem que transformar potencial em potência. Ou seja, levar aquilo que você pode fazer para o seu amanhã. José está vivenciando isso. Ele não entende direito, mas sonha. Sonha com astros de governo. Mas onde ele vai governar? Ali não vai. Então seus irmãos têm que vendê-lo. Olha como é que o futuro é estranho. José vai ter que ser expulso. Por quê? Porque pelos pais ele não sai dali de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha só. Com Jacó foi diferente. Com Jacó sai de casa por uma expulsão causada pelo pai e pela mãe. Mas José não. O pai e a mãe de José não quer que ele vá embora. Isso. Sabe o que transformou Ismael em alguém grande? A expulsão. Sabe o que transformou Abraão em alguém grande? A expulsão. Quando Deus o tira. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus for te fazer grande, levar você para seu futuro, tem muita gente no seu presente que não cabe no seu futuro e vai ter que ficar para trás. Tem muita gente que não cabe no seu amanhã, mas que faz parte apenas do seu hoje e é gente boa, mas não dá para ir com você. Não tente levar pessoas que não cabem no seu amanhã contigo, porque vão lhe dar problemas. Que diga isso Abraão com Ló. Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrar. Está assim de gente aqui hoje, que Deus está querendo tirar coisas, pessoas e comportamento que não cabem no seu futuro, da sua vida. Abra mão disso, para que Deus possa fazer o que deseja fazer. Os irmãos de José vão vendê-lo. É doloroso, por quê? Porque poderia ser um estranho, sim ou não? Mas ser vendido por um estranho te machuca mais ou menos do que ser vendido por alguém que deveria te proteger, seus irmãos? Dói mais se alguém que você ama e é tão de perto te vende, sim ou não? Por isso que pessoas tão próximas vão te decepcionar tanto. Aprenda a sobreviver. As mágoas, os ressentimentos. Aprenda. Se você não sobreviver a isso, você não tem futuro. O diabo podia matar José, pelo menos tentar. Aliás, tentaram isso. José, vamos matar esse cara, vamos matar ele. Não, não mata. Mata, não mata. Judá está liderando o movimento. E Rubem está tentando defender porque é o primogênito. Não vão matar, é o nosso irmão. Mata, não mata, mata, não mata. Vamos jogar numa cisterna. E José está lá dentro. Morri, não morri, morri, não morri. Não morro, não morro. E o diabo muito ardiloso deve ter pensado: para que matar se eu posso azedar o coração? Vai ser vendido pelos irmãos, então vai embora carregando esse trauma para o resto da sua vida. Que tem gente que não vive futuro porque está sempre presa ao passado, que me machucaram. Ah, mas o senhor está falando isso agora? Abusaram de mim, me humilharam.
sabe? Eu fui estuprado, fui molestado, fui isso, fui aquilo, confiei. Ah, perturbar outro. Molenga. Levanta essa cabeça sua, você não morreu. Tentaram até te matar, mas não conseguiram, porque Deus te defendeu. Então vamos embora, levanta a cabeça. Olha só. Ele queria ser vendido? Sim ou não? Mas ele foi? Ele foi para o Egito? Mas ele queria ir? Mas ele foi? Mas ele queria ir? Mas ele foi? Mas ele queria ir? Mas ele foi? O que é isso, pastor? Isso é a vida dizendo para mim e para você que às vezes ela vai te levar para lugares que você não quer ir, para situações que você não gostaria de viver. Mas todas as vezes que a vida te levar para um lugar que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Jacó não vai com José. Raquel não vai com José para o Egito. Os irmãos não vão com José para o Egito. Mas quem é que vai com José para o Egito? Deus. Então você está num ambiente ruim, fala com Deus: Senhor, o senhor veio? O senhor tem que ter vindo, porque é só o Senhor. Aliás, eu nem chamei o senhor, mas como o senhor está aqui mesmo, se eu vou chamar. Porque o senhor está em todo lugar, e você usa a Bíblia, teologia. Não era porque eu estou vindo, mas o senhor é misericordioso. Eu sou um otário e o senhor é gente boa. Então fala o seguinte: o senhor está aqui mesmo, então nem adianta. Eu acho engraçado, você já viu esse culto que nós vamos e alguém diz assim: agora vamos entrar na presença do Senhor. Ué, mas eu estava onde? Se a Bíblia diz que se eu pegar e for morar nas estrelas lá, ele... Então eu não vou entrar. Vou entrar no lugar que eu já estou dentro. Mas tudo bem, deixa esse troço. É só para você refletir. Porque às vezes a mente é muito pequenininha. Se você parar para... Quem aqui já assistiu o filme do Noé, onde você vê um elefantão, 7, 8 toneladas, indo lá de uma girafa de 6 metros, caminhando, barca. Que palhaçada. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia é palhaçada? Não, eu estou dizendo que o tamanho do bicho é palhaçada. Deus nunca falou que tinha que ser grande. Um Deus tão inteligente vai botar um Zé Ruela. Deus só falou que tinha que ser casal. O espaço que tinha que botar um elefantão. Você bota 2 elefantinhos. Come menos, suja menos, menos espaço. Uma girafa de 6 metros tem que fazer buraco. A girafa vai lá em cima, com o pescoço de fora da arca. O sujeito pegar um resfriado. Uma girafinha, novinha, come menos. Um leãozinho, vai pegar um leãozão grandão pra matar. Podendo, cheio de fome, aquele maluco. Pegar um leãozinho, um leão, ó, o que, rapaz? Entra aí, o miserável. Dou-lhe um chute em você. Mas construir na nossa mente um elefantão. Você é doido, só eu ia colocar só pequenininho. Leãozinho, isso aí. Leite, nem precisa de carne. Mamífero. Leite, porque que eu levo 7 vacas. Que é animal puro. E vamos botar leite. Mas não pode tomar, não pode. A gente ora, foi Deus que botou a gente aqui dentro. Porque a vaca vira mãe de todos. Eu não, e pronto. Pelo menos mãe de leite. Você tá rindo, mas para pensar. Eu quero que você abra a sua mente, porque estão tentando afunilar a sua mente. O seu futuro precisa de uma mente aberta, que senão você fica pessimista, negativista, achando que o Satanás está voltando. Quem está voltando é Jesus. Esperando o diabo aí pro seu futuro, o diabo tá voltando. Ô maluco, acorda, vem pra igreja. Quem tá voltando é Jesus, o diabo já tá aí. Aliás, só a facção, ele tá controlando o telefone, que tá preso, esse maluco. Vocês estão achando graça de coisa séria. Eu vim falar sério. José queria ir, sim ou não? Mas foi? Em direção a quê? Ao céu? Ele só não sabe. Que isso é Deus. Ele faz as coisas, mas não fala com a gente. Falou com Davi, você vai ser rei, mas falou com o Samuca. Lá no Samuelzinho. Lá na montanha de Ramá, mas não falou nada. Falou nada. Com Davi. Porque Deus fala com os outros, mas não fala contigo, já notou? Tem gente que viu meu ministério antes de mim. Eu estava na igreja, um profeta falou: eu vejo você com a mala na mão, viajando para muitos lugares. Naquela época, passar de avião custava metade de um rim. Lembra disso? Nós usava terno e gravata para andar de avião. Eu não tinha dinheiro para andar de bicicleta e andar de avião. 12 anos depois eu voei pela primeira vez. Pensa num troço ruim. Leva nós para cima, o cara falou: fica tranquilo, Cláudio. E todo avião que subiu desceu, nem todos pousaram. Falei: nossa, mas isso é uma verdade extraordinária, me ajudou bastante aqui, certo? Porque às vezes Deus mostra seu futuro para os outros, mas não mostra para tu. Aí vem aquele montão de feliz perto de você. Olha, você vai ser próspero.
Sabe nada da minha vida, sabe nada. Virar de cabeça para baixo aqui, cai nada. Ah, você vai ser feliz, você está sofrendo, você vai casar. Ninguém na sua família casou. Como é que você, justamente você, vai casar? Se Deus falou, vai se cumprir. Você só precisa ter postura. Ele vai para o Egito, sim ou não? Sim ou não? E quando ele chega, ele vai ser vendido escravo, entrando pela porta dos fundos do Egito. Há um cara chamado Potifar. E o texto diz que José vai trabalhar como? Ele é o que lá? Ele é o escravo? Sim ou não? Na casa do pai ele era o filho queridinho. Tênisinho extraordinário. iPhone. E agora lá ele é escravo. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Se Deus for com você, querido, prosperar. Se Deus for contigo, já era. Tem gente que diz que deserto é só lugar de passagem. A Bíblia está lá. Ismael cresceu, se fortaleceu e prosperou no... Porque se Deus for com você, o deserto forja você e você tem habilidade para viver lá. É assim que funciona. Só que é para realizar sonho. Sim ou não? E José está trabalhando na casa do Potifar. Tá amanhã. Ele é um cara maneiro, Deus está com ele. E tudo que vem à mão dele para fazer, ele faz com todas as suas... Porque é servo de Deus, faz sempre o melhor. E o Potifar tá olhando e falou, cara, esse cara é maneiro. E tal, mas a mulher do Potifar também tá olhando. Eu falei, nossa, esse cara é maneiro. O marido achava maneiro por um motivo, a mulher achava maneiro por outro motivo. Entendeu? E aí o Potifar falou, poxa, você é um cara legal, Zé. Vou deixando tudo aí na sua mão, vai aí, pega as contas da rede social, pega as coisas aí, as senhas do banco, isso, gerencia tudo. E José, a mulher do Potifar, começou a olhar para ele. Nossa. Esse Zé, rapaz, me deixa doidinho esse Zé. Nossa. O que é isso? Isso é luta para quê? Para derrubar seu sonho, distração. E uma distração gostosa, porque é distração do Satanás. É. Você lembra por que o cabeludo careca, como é que é o nome dele? O Sansão, isso, era só para testar. Isso. O Sansão se lascou porque ele matou um leão, sim ou não? Sim ou não? Mas depois ele foi lá e comeu o mel da ossada do leão, sim ou não? O que a Bíblia está dizendo? A ossada do leão era um lugar proibido? Sim. E por que ele foi lá? Por que ele foi na ossada do leão se tinha algo proibido? Se ali era proibido? Porque lá tinha o quê? Lá tinha o quê? Mas era proibido? Mas ele foi? Porque tinha mel. O que a Bíblia está dizendo? O diabo, seu adversário, é especialista a colocar coisas doces em lugares proibidos para atrair a sua atenção. O José já administrava tudo mesmo, só faltava pegar a dona. E a dona falando, vem Zé, vem Zé. E o Zé falando, não, maluca, não. Caraca, que maluca gostosa. Caraca, porque não podia ser feia, gente. Mulher feia não tenta ninguém. Só vai pro céu porque recebe um novo corpo. Não, isso aí é heresia. Deleta isso, estão filmando, paga. Sangue de Jesus tem poder. Olha eu falando besteira. Isso, e a senhora não ri, não. Porque mulher também olha para outro homem. Que mulher dissimulada. Você que é casado pensa que sua mulher não olha para outro homem. Só que o homem é escrachado. A mulher vem gostosona, o homem faz assim, ó. Sangue de Jesus tem poder. Saiu um modelo novo. Mulher vem de mão dada com o marido. Vem um homem bonitão, elas fazem assim, ó. Três olhadas. Depois não olha mais, não precisa olhar, porque tudo que ela tinha que ver, ela já viu na ida. Por causa do seu nível de observação. Primeira olhada, ela escaneou o malandro. Segunda olhada, ela comparou contigo. Terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, você nem notou. Não era pra rir, não. Volta aqui. A mulher doida no Zé. E você acha que o Zé queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Claro que queria, filho. Claro, o Zé era macho. Hormônio. Parece com um demônio, mas é só hormônio. Hormônio, demônio, não é? Por isso que eu falo, você quer casar, garoto? Você tem uma namoradinha? Seus hormônios tem que querer ela. Se não quiser, deixa. Tem que ter desejo. Menina, você tem um namorado, um noivo, você tem que ver ele pegando você. Governando você. Olhar e... Você tem que olhar e... Sim. Ah, pastor, não pode casar primeiro, que o desejo vem depois. Não, depois o desejo não vem, ele costuma ir embora. Você tem que falar com ele, volta aqui.
Você me botou nessa furada e vai querer ir embora e me deixar sozinho? Mas isso é outra história. A mulher do Potifar agarrou o Zé. Doidona, mulher. Vem, Zé, vem. E o Zé não, mano. Caraca, mano. Saiu correndo, porque tem coisa que não dá pra enfrentar, mano. Tem coisa que você corre. Entendeu, dona? Tem um homem bonito lá no seu trabalho, sentindo seu cheiro. Seu marido nem nariz tem, o miserável. Olha. O homem vê sua beleza, seu marido ficou cego. Isso. Lá quando tem uma mulher gostosona, de olho no você, sai fora, mano. Sai fora, você é laço. É pra acabar com o sonho, pra destruir sua reputação, o nome do Senhor. Não perca tempo com essas coisas. José fugiu, mas deixou a capa pra trás. Não deu tempo de levar a capa. Aliás, nem sei se ele já não tinha tirado a capa e se arrependeu no processo. Eu não sei. A Bíblia não fala tudo. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei se o Davi foi pra sacada porque eu batizei. Tava tomando banho, eu só batizava, fui tomar banho porque o Davi tava lá. A fofoca vai muito longe. Não sei de todos os detalhes. Mas isso é extraordinário, me encanta, porque a Bíblia está falando de oportunidade para mim e para você. Porque agora nós vemos uma injustiça, sim ou não? Porque às vezes, quando você for certo, a injustiça vai se levantar contra você. Mas fique tranquilo, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus é justo, mas às vezes a pressão da injustiça nos arremessa para muito mais longe do que nós sonharíamos que poderíamos ir. José agora vai preso, acusado de tentativa de estupro da mulher do Potifar, que não matou ele porque sabia a mulher que tinha. Que qualquer servo mataria seu escravo se tentasse contra sua esposa. Mas o Potifar falou: pô, o Zé é maneiro. Pô, mas eu não vou ficar com esse chifre assim não. Vou mas pelo menos mandar prender. E mandou prender o Zé. Lá na prisão, Deus era com? Porque onde o cara vai, Deus é com ele. Você está entendendo? Por onde você for, Deus vai com você. E aí já era. Fala assim, já era. Isso, seu casamento tá ruim, leva Deus lá para sua casa. Ah, pastor, ele já tá lá, tá nada. Ele só vai contigo, mas não vai para sua casa. Chega lá, pega o travesseiro do seu marido, aquele troço. Bota um óleo ungido, fala: Senhor, nossa, vou botar meio litro de óleo aqui. Que só uma passadinha assim não é. Sabe quem dorme aqui, não sabe? Pois é ele mesmo. Ele é o que? A Síria, o Egito, tudo junto, babilônico, é tudo, os inimigos, tudo nele. Uma parte também está em mim, mas eu estou aqui para falar só dos defeitos dele. Porque eu aprendi uma coisa, tá cuidando de casal, se você conversar com o Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mal. De vez em quando eu vou falar com o lobo: gente, o lobo é bom, o Chapeuzinho é um perigo. É assim que funciona. Agora o cara tá lá, na prisão. O que ele falou quando chegou na prisão? Não fiz nada. Sou inocente. O que os prisioneiros falaram? Aqui todo mundo é assim. Você matou alguém? Não, ninguém fez nada, Zé. Você é mais um inocente chegando aqui. Vai lá na prisão, Deus era com? E quando Deus é com alguém, esse alguém faz diferença onde chega. Ele é luz. Começou a trazer sonhos para o presídio. Começou a mudar o ambiente. Mas lá na casa do Potifar, José não queria sair, porque lá era bom. Do presídio, quando o copeiro vai embora, ele fala o quê? Me tira daqui, poxa. Fala com o faraó lá, que eu sou gente boa, que eu não carrei aquela maluca, não. Ele queria sair da casa do Potifar, sim ou não? Não. Lá era bom, ele era o líder. Mas ele queria sair da prisão? Mas ele queria sair da casa do Potifar? Mas da prisão ele queria sair. Porque a casa do Potifar era boa e a prisão era ruim? Pois é. Uma das coisas mais perigosas da sua vida é o bom. Porque o bom pode te impedir de viver o extraordinário. José queria sair da prisão, porque lá era ruim. Então ele fala pro copeiro: poxa, cara, quando você for lá para fora, lembra de mim, fala pro faraó lá, pô. Você é quase um conselheiro, porque eu não carrei a maluca não, que eu sou gente boa. O copeiro falou: beleza, saiu e esqueceu do Zé. Como alguém esquece de um cara igual o Zé? Por que o copeiro não lembra do Zé? Porque se ele lembrasse de José, José sairia para trabalhar na copa. E Deus não tem aquele lugar para ele, Deus tem um governo. Cuidado por não querer queimar etapa, fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes está ruim, você está com tanta pressa de sair, mas só deve sair depois que você aprender toda a lição. Pare e pense. Agora, lá naquele ambiente, o copeiro está lá. Até que o
O faraó sonhou com aquela vaca maluca, com aquelas espigas sanguinárias. E aí, quem interpreta? Quem interpreta? O copeiro falou: lembrei do Zé. Rapaz, era para ter lembrado na semana seguinte. Já tem quase 2 anos. Caraca. E o faraó, falar um negócio pro senhor aí, ó. Eu tinha um ex-amigo meu, um Zé, que nem deve ser mais não. Eu esqueci. Como é que eu esqueci do Zé? E Deus deve estar falando: você esqueceu do Zé porque eu não deixei você lembrar. Porque José não é seu servo, é meu. E só sai na hora que eu quero que saia. Você está entendendo? Esse dia um cara entrou na igreja lá com expectativa de que ia ser, de que ia acontecer, e vem para o ministério da gente. Quando ele viu que não ia ter, ele falou: pastor, o senhor está travando o meu ministério. O ministério que Deus me deu. Eu falei: maluco, senta aí. Falou agora para tu: se Deus te deu um ministério que eu consigo travar, para de adorar ele e me adore. Você é louco, rapaz. Ninguém pode tirar nada que Deus te deu. E ninguém pode te dar nada que Deus não queira que você tenha. Jesus disse isso para Pilatos. Pilatos disse: ai, ô rei dos judeus, eu sou Pôncio Pilatos. Entendeu? O cara, eu posso livrar o senhor da morte. Fala comigo. Jesus falou: Pilatinho, segura a onda. Vou falar uma coisa para tu, o lavador de mão. Vou falar uma coisa para tu. Você não teria poder nenhum se meu pai, que está no céu, não tivesse concedido. Ninguém faz nada contra você que Deus não permita. Depois os outros fazem muita coisa contra você que você dá legalidade. Mas Deus não. Olha só. O copeiro falou: ó, eu conheço um cara aqui, o Zé, sabe? Interpretação é pra caramba, o Zé. Tinha que ter lembrado dele, nossa. O faraó falou: então chama o tal do Zé. Aí deram um banho no Zé, fizeram uma barba no Zé. Botou o Zé bonitão, o Zé chegou, deve ter olhado pro copeiro. Antes tarde do que nunca, né, irmão? Beleza. O faraó falou: ô José, eu soube que você interpreta sonho aí lá na prisão. O Zé falou: eu não, mas um Deus que me trouxe pra cá por uns caminhos muito esquisitos. Ele fala as coisas quando tá afim. Você fala com ele aí que eu sonhei com uma vaquinha comedora de vaca, uma vaquinha carnívora. E umas espiguinhas também que come a outra. Espiga que come a outra. Eu falei: o senhor fumou o quê, maluco? Egitolândia, é ou não é verdade? Onde é aí a parada do bagulho? Aí o faraó contou pra ele. Aí o Zé tá só prestando atenção. E Deus começou a falar com o Zé: aí Zé, fala tudo pra tu. Aquelas vaquinhas, aquelas coisinhas, tudo assim, tudo tem a ver só com o número 7, fartura e fome. E o Zé foi só assimilando. Pá, recolhe daqui, organiza ali. Falou: ó, vou falar pro senhor, ó, presta atenção. Sua gestão aí já tá chegando 7 anos que você plantar até no meio-fio nasce. Planta no asfalto, vai dar tudo. Vai ser uma abundância extraordinária. Mas depois, vou falar pra você, não nasce nada. O faraó falou: é isso? Ele falou: é 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O faraó falou: beleza. O Zé falou: posso falar só uma coisa pro senhor? O que o senhor me pediu eu já fiz. Quero interpretar o sonho, sim ou não? Mas agora posso dar uma dica pro senhor: arruma um homem que tenha entendimento para mudar seu sistema de plantio, armazenamento, colheita, comércio. Opa, mas o faraó não pediu isso. Pediu? Porque descobrir defeito não transforma você em alguém grande. Você quer crescer, seja alguém que soluciona problema, não que identifique. Entendeu? Ah, na minha empresa eu sei tudo de errado. Não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ser dedo duro. Seja alguém que resolve o problema, que você vai ver para onde a vida vai te levar. Quando José resolveu, o faraó falou: arruma um homem. Que homem melhor que o Zé? Interpretador de sonho, carrador de mulherzinho. O Zé, ex-presidiário, governador. Sangue de Jesus tem poder. Deus salve o Rio de Janeiro que eu moro lá. Louvado seja Deus. Escute só. Falei besteira de novo. Ninguém me corrige, né? Me deixa nessa furada. Olha só.
Olha só. Ninguém melhor que o Zé para virar governar. Isso. Cara, governador. Pô, maluco, deram uma roupa pro Zé maneiro, um Armani. Deram o Zé um Jaguar, um Mustang, deve ter sido um Mustang, um cavalo. Isso, o Zé agora tá bonitão, arrumou logo uma mulher, que beleza, olha. Casado, rico, poderoso, governador da parada toda. Sabe onde ele foi? Na casa do Potifar. Falou, chama o Potifar aí! Essa mulher dele. Quem é? Fala com o Zé Fanete Panéia, o governador dessa jossa tudo aqui. Fala agora, que eu agarrei você, maluca. Não peguei você porque eu não quis. Felicito. Você cala a boca, chifruto. José fez isso? Ah, ele não fez não? Por que ele não fez? Porque quando Deus dá vitória a seu servo, você não tem tempo para revanche, para vingança, para essas coisinhas medíocres. Para de dizer que vai vencer para esfregar na cara dos outros. Para de dizer que vai vencer para mostrar para os outros. Você vai vencer para você e para Deus. E para que o reino de Deus seja propagado. Não é para fazer da sua vitória vingança para ninguém. Senão você nem merece vencer. Ah, eu vou comprar para esfregar na cara. Esfrega na sua, então, infeliz. Olha só que coisa legal. O Zé agora é governador, gente. Pensa. O Zé. 7 anos passou. Depois veio os anos de... Naquela metade dos anos ali, o supermercado lá da casa do Jacó fechou tudo. Os irmãos veio com essa sacolinha de compra para fazer comprinha no Egito. Quem é que está em pé lá, ó? O Zé. Indumentária egípcia. Quando ele vê os irmãozinhos com aquelas carinhas de fuinha, sacolinha de compra. O Zé vai lá. Galinha de casa não se corre atrás. Quando os irmãozinhos vieram, a primeira coisa que eles fizeram foi dobrar seu joelho, sim ou não? E José lembrou do seu? O futuro agora virou presente. Verdade. Mas agora José tem a maior responsabilidade. O que eu faço com o meu futuro? Esfrego na cara deles? Não. José está só olhando, fazendo uma leitura, vendo como seus irmãos estão. A mudança de Judá, que foi quem encabeçou a sua venda. E agora está querendo ficar no lugar de Benjamim, para que Jacó não seja a transformação lá. E naquele ambiente extraordinário. Quando José diz, vou ficar com Benjamim, Judá diz, ô moço, ô Zé Fanete, fica não, nós temos um irmão, Zé, que Deus o tenha. Oh meu Deus, Zé, o falecido irmão nosso, o Zé. Se você ficar com esse aqui, Benjamim, papai morre. Aliás, a mãe do Zé já morreu no parto desse Benjaminzinho. Fica comigo. Aí José não aguenta. E começa a chorar. Fala para todo mundo sair, que eu quero ficar com essa rapaziada aqui. Falou, não fica com o Benjamin não, que o papai morre, porque o Zé já morreu. Aí é um momento extraordinário. José pega aquela indumentária, igual o rei Júlia no Madagascar. E puxa. E diz, lembra de mim? Alguém falou, quem? Eu. O governador? Eu falei, o Zé. Falou, que Zé? Eu falei, o Zé que falou para vocês, não vende não vende. O Zé é irmão de vocês, o que morreu, mas ressuscitou. Porque estou aqui. O Zé. Alguém falou, cara, o Zé do sonho, o Zé do governo, o Zé dos molhos. Ele disse, pois é. Todas essas adversidades, que não foram as únicas. Eu ainda vivi a injustiça da casa do Potifar. Ainda vivi a tentação. Vivi a escassez da prisão. Mas vivo a prosperidade da realização de um sonho. E José diz, fique tranquilo. Fique tranquilo, fique tranquilo. Vocês não me venderam. Isso aqui tinha a ver com o futuro. O sonho. Pega agora uns carros aqui e vai lá e chama o papai. Fala com o governo, essa jossa toda. Os irmãos pegou uns carros e foram correndo para lá. Chegou lá estacionado, deve ter dado um cavalo de pau, literalmente. Certo? Ele falou, pai, chega aí. Menino, onde vocês arrumaram isso? Falando com o senhor, lembra do Zé? E o Jacó deve ter falado, todo dia, o menino que morreu. Eu falei, pois é. O Zé não morreu não, ó. Falei uma coisa pro senhor, pai. Nós vendemos Zé. Mas ó, ainda bem que nós vendemos. Porque nós sabíamos onde Zé ia chegar. Zé era diferente.
Zé tinha um comportamento diferente, Zé tinha uma intimidade com Deus que nós não tinha. Então nós sentimos no coração de vender o Zé. A pergunta é, como é que vai ser o seu fim? Melhor que o começo? Vão tentar paralisar você no processo. Mas hoje você é o José. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Fechasse seus olhos. Pode fechar, que eu vim do Rio, mas vim em missão de paz. Não vou pegar nada assim. Tá bom? Na perna de um carioca você não fecha o olho, né? Mas aqui também tem corintiano, vem falar mal de mim. Não é? Feche seus olhos, feche seus olhos. Deus te trouxe nessa manhã. Me ajude aí a galera aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se divertiu, é verdade? Acredito que Deus falou ao seu coração sobre sonhos se tornarem objetivos, sobre aquilo que atrapalha precisar ser removido, sobre a injustiça muitas vezes te visitar. Pessoas que deveriam te proteger tentam marcar negativamente seu coração, mas o que Deus disse a seu respeito vai se cumprir.